Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui uma palavra abençoada, uma palavra que nos dá sabedoria, que nos dá entendimento, que nos dá conhecimento e uma palavra que nos dá instrução como nós devemos viver aqui na terra. Amém? A palavra de hoje está escrita no livro de Isaías 39, verso 1. Amém? Vou deixar aqui alguns versículos para a reflexão de todos. E a palavra fala assim: por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach Baladar, filho de Baladar, soube que o rei Ezequias havia estado doente, mas agora já estava bom. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens? E o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui, vieram da Babilônia. O que foi que eles vieram? O que foi que eles vieram no palácio? O que foi que eles viram no palácio? Perguntou Isaías. O rei respondeu: viram tudo, não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Todo-Poderoso diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que há no seu palácio, isto é, tudo o que os seus antepassados juntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará alguns dos seus próprios filhos, serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança, pois isso diz a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Amém? A palavra fala que Ezequias, por um período de tempo, ele estava doente. Ezequias estava ali à beira da morte e o Senhor mandou o profeta Isaías ir até a casa dele, avisar ele que pôr a casa em ordem, que ele ia morrer. E a palavra relata que ele se arrependeu ali, ele não queria morrer e começou a chorar, virou para o canto da cama e começou a chorar com grande amargura e começou a orar pedindo a Deus que não deixasse ele morrer. E Deus ouviu a oração dele e mandou o profeta Isaías voltar e falar com ele que ele ia viver mais 15 anos. E deu ele saúde. E a palavra fala que eu acabei de ler que quando ele melhorou, o rei da Babilônia ficou sabendo que ele melhorou, preparou um presente e mandou mensageiros ir visitar ele, levar uma carta para ele, levar esse presente para ele. E a palavra fala que ele ficou contente com o presente, ficou alegre e abriu suas portas do seu palácio
E naquele momento ali de felicidade, ele mostrou tudo que ele tinha. Mostrou as suas armas, seus depósitos, suas especiarias, mostrou seu palácio, todas as suas riquezas ele mostrou para o rei da Babilônia. E ali mostrou o ouro, a prata, tudo que tinha. E a palavra fala que Deus enviou o profeta de novo ante ele com uma mensagem ali. E a mensagem foi o seguinte, que tudo que ele havia mostrado ali, mais para frente ia ser perdido. O rei da Babilônia, que o rei da Babilônia ia atacar o país deles, ia tomar tudo que eles tinham, até os filhos dele ia levar como prisioneiro. Porque na hora da alegria, ele estava muito alegre por ter sarado, por ter Deus dado dele mais vida. E naquele momento da alegria ali, o rei chega com presente, e ele muito feliz, e ele descuidou e mostrou o que não deveria mostrar. E quantos de nós não são assim? Muitas vezes estamos com projetos na mão, estamos felizes com coisas acontecendo de bom na nossa vida, e nós vai e revela aquilo ali para outras pessoas que não é enviado de Deus, que não faz parte do nosso presente, do nosso dia a dia. E devido à nossa alegria, nós vai e abre nosso coração, mostra aquele projeto, fala antes dele concretizar, abre a nossa boca antes daquilo ali concretizar em nossa vida. E quando aquela pessoa vira as costas, nós perdemos, nós não tomamos posse daquela bênção. E aqui o que aconteceu com o rei foi exatamente isso. O rei estava doente, ia morrer, Deus deu ele uma grande vitória, a vida novamente, e ele estava feliz. A palavra fala que ele estava contente. E nessa mesma ocasião, o rei da Babilônia enviou mensageiros com presente, com carta, e era uma armadilha, porque estava indo para poder ver as fraquezas, ver o que ele tinha, para poder mais tarde guerrear contra e tomar o que ele tinha. Então isso aí é um alerta para nós, que nós devemos controlar nossas emoções, independente se for algo bom que nós estivermos vivendo, se for algo triste, nós precisamos ter o controle emocional e não revelar as nossas coisas que Deus nos entregou para pessoas que não podem ver o que nós temos, os nossos projetos, porque muitas vezes os projetos que Deus nos entrega precisa concretizar para depois nós mostrar para as pessoas. E o rei ali, Ezequias, a palavra fala que ele revelou antes da hora, ele mostrou tudo para o rei da Babilônia ali, através dos mensageiros, mostrou o ouro, a prata, os perfumes, não ficou nada que ele não mostrou. E Deus, que vê tudo lá do céu, envia o profeta e fala com ele. Não vai ficar nada. Tudo que seus antepassados juntou até aqui vai ser levado. Então isso é muito sério. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que Deus nos entrega, porque não é para compartilhar com terceiros. Às vezes Deus entregou, está no nosso coração, e aquilo ali não pode ser revelado enquanto não concretizar. Então essa aí é um alerta para todos nós que ficam aí, para que o Senhor venha abrir a nossa mente, para nós entender cada dia a palavra dele, amém? Fica essa palavra de reflexão para todos, que Deus nos abençoe e nos dá sabedoria a cada dia, amém?